Quero dividir com Vossas Excelências um sentimento que, por certo, acompanha a todos aqui. A todos que exercem mandato, ou independente do mandato, a todos que têm olhos para uma sociedade cada vez mais integrada, superando diferenças, superando barreiras. Por primeiro, eu me permito reconhecer o trabalho que é desenvolvido pela sociedade civil organizada em torno dos direitos da pessoa com deficiência. São várias ONGs, são várias associações. Uma delas, em especial, me chama a atenção, que é o Centro de Vida Independente do Amazonas, CVI Amazonas, que tem à sua frente um dos colaboradores desse parlamento, que é o Ronaldo André Brasil, filho do nosso Brasil aqui do setor de transporte, salvo melhor juízo. Pessoa que tem uma deficiência, ele é cadeirante. Ano passado, se isso não fosse suficiente, ano passado, num evento criminoso na sede do CVI, ele foi alvo de um outro atentado, isso quase lhe tirando a vida. O Ronaldo passou por uma grave intervenção, uma séria intervenção cirúrgica no João Lúcio, ficou lá hospitalizado durante muito tempo e, numa prova de superação, de determinação, de vontade de viver, saiu do leito do hospital e retomou todo o trabalho que ele desenvolve em torno do segmento da pessoa com deficiência e da consolidação dos direitos da pessoa com deficiência. Ontem, a Assembleia Legislativa, senhoras e senhores, foi palco, deputado Vicente, de um evento para o lançamento dessa literatura, dessa brochura, que tem o título Quebrando Barreiras, Acessibilidade na Prática. E é assinado pelo CVI, e aqui, de forma simples, de forma objetiva e de forma consolidada, toda a tradução, ou quase toda a tradução, daquilo que é direito da pessoa com deficiência no estado do Amazonas. Para que, primeiro, fácil seja ao nosso povo conhecer o que se fala, o que se estabelece enquanto direitos e deveres para a sociedade, para a pessoa com deficiência em torno do assunto. Essa brochura aqui é de um grande significado, porquanto um dos desafios desse processo é você ter a clara noção de todos os direitos que alcançam a pessoa com deficiência. Eu mesmo não conheço todas as leis que versam sobre o direito da pessoa com deficiência. Conheço 2, 3, talvez meia dúzia, mas o Amazonas, o Brasil e quiçá o mundo tem uma série de outras orientações legais que alcançam a pessoa com deficiência. Então, a iniciativa de consolidar isso no linguajar fácil, acessível, permite um maior conhecimento, e o maior conhecimento, deputado Wilson, pode gerar um maior respeito a essa legislação, um maior compromisso de todos nós, sociedade, sobre a questão da pessoa com deficiência, sobre o que é correto, o que deve ser feito, como as pessoas devem olhar, qual é o olhar correto para essa questão. É importante nós consolidarmos isso para que facilitemos o acesso. O acesso transforma o comportamento, a atitude. Essa é uma tese que eu acredito muito, você simplificar, desburocratizar o acesso à informação. Ao cumprimentar, ao passo que cumprimento ao Ronaldo André, o governo do Estado que colabora para a consolidação desse livro, a Prefeitura Municipal de Manaus e outras empresas e órgãos aqui de classe que patrocinaram essa brochura, eu ouso aqui pedir a atenção das senhoras e dos senhores para que nós possamos aprovar uma iniciativa que deve ser apresentada amanhã
de forma protocolar, com um requerimento, pedindo a criação, nos moldes do regimento dessa casa, de uma comissão especial que possa trabalhar a consolidação de todas as leis que versam sobre a pessoa com deficiência. Esse trabalho, deputado Zé Ricardo, já tive a oportunidade de, em breves palavras, entregar a Vossa Excelência o movimento, o sentimento que me move, e plenamente foi compartilhado por Vossa Excelência. E agora veja aqui o líder do PCdoB, a líder do PTB na casa, enfim, é preciso o líder em exercício do PP, deputado Adjuto Afonso, o líder do PTN, deputado Abdala. É preciso que isso seja compartilhado com os líderes partidários para que essa ideia siga adiante e a Assembleia dê a sua clara contribuição sobre a consolidação dos direitos da pessoa com deficiência. A proposta, senhoras e senhores, é que a Assembleia crie uma comissão essa não só com a participação de membros do Poder Legislativo, mas com membros de outros poderes, Executivo, com membros do Ministério Público, da sociedade civil organizada, para que ao final de um determinado tempo, esta comissão apresente à Assembleia Legislativa para a discussão, para a tramitação e consequente aprovação de uma única lei consolidada sobre a acessibilidade no estado do Amazonas. Por que esse sentimento? O sentimento é de que, se nós tivermos um único marco legal que aborde todos os direitos da pessoa com deficiência, a contribuição clara que a Assembleia, Poder Legislativo, dará para o assunto é o acesso. Nós facilitaremos o acesso da sociedade sobre as questões que envolvem a pessoa com deficiência. É muito mais fácil nós entregarmos à sociedade um único instrumento que versa sobre todos os direitos do que nós entregarmos 50, 25, 30 instrumentos que falam de forma solta e pontual sobre a questão da pessoa com deficiência. O que proponho aqui não é nada de novo, outros parlamentos já fizeram em outras temáticas, e por que não seguir os caminhos que outros parlamentos. Inclusive, abro um parêntese aqui. O Brasil, que é signatário, assinou a Convenção Internacional, que foi firmada nas Nações Unidas, sobre os direitos da pessoa com deficiência. Há uma orientação para que os países signatários procurem unificar as suas legislações num único instrumento, facilitando o conhecimento e o acesso ao direito, para que a sociedade possa conhecer e passar a mudar a sua postura conhecendo a lei. Infelizmente, ainda a lei, o Código Civil, a lei de introdução ao Código Civil, o próprio Código Civil, a legislação nacional diz que ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Mas isso é muito fácil quando a gente está tratando com advogados. Quando uma sociedade que não é uma sociedade de advogados, é uma sociedade de peixeiros, de camelôs, de carpinteiros, de pedreiros, de donas de casa, de domésticas, de médicos, de engenheiros, mas é uma sociedade plural. Dizer que a sociedade não pode se esquivar de desconhecer a lei para cumpri-la, isso cria um hiato muito grande, porque lei não é a revista Contigo ou o jornal A Crítica que a gente compra na esquina todos os dias pela manhã. Então não dá para simplesmente nós sustentarmos a nossa posição dizendo, não, mas a ninguém é dado o direito de conhecer a lei. Os próprios segmentos das pessoas com deficiência não conhecem toda a legislação sobre a questão. Há uma grande dificuldade de nós conseguirmos consolidar toda a legislação que envolve a pessoa com deficiência. A proposta é que a Assembleia, contribuindo com a consolidação dos direitos da pessoa com deficiência, possa unificar toda a legislação, atualizar a legislação infraconstitucional num único marco legal, que poderia ter a sigla Lei de Consolidação de Acessibilidade, ou Lei Complementar de Acessibilidade, ou qualquer outra sigla que apontasse a unificação, a atualização, modernização de todos os direitos e de outros tantos que ainda não estão consolidados em lei, numa única lei, num único instrumento, que seria trabalhado
em comum acordo com a sociedade civil organizada, com poderes, com organismos públicos, para que o Amazonas pudesse sair na vanguarda dessa discussão. O Brasil é signatário, porém, os Estados federados, não é do meu conhecimento que algum Estado federado tenha realizado o trabalho dessa envergadura, deputado Vicente, pegando toda a legislação e consolidando-a num único instrumento para a ampla divulgação e conhecimento da sociedade, para que a sociedade possa introjetar aquele olhar, possa comprar aquele olhar de inclusão à pessoa com deficiência. E aqui falo de toda deficiência, deficiência de locomoção, de cognição, de audição, de visão. Toda a sorte de deficiência tem as suas peculiaridades, e numa única lei, tratando de temas que envolvem essas deficiências, a Assembleia daria uma clara e importante contribuição no mundo das leis para a sociedade, gerar esse comportamento na sociedade, para conscientizar a sociedade daquele comportamento necessário para que a sociedade seja aquela sociedade fraterna, inclusiva, que respeita as diferenças. Porque está tudo muito no discurso, está tudo muito em verso, prosa e poesia. A dificuldade, o desafio da sociedade é tirar do papel para a realidade, é transformar em realidade as orientações jurídicas que traduzem o sentimento de uma sociedade. Essas orientações jurídicas estão divididas aí, sei lá em quantas leis, são muitas. O objetivo da proposta que entrego às senhoras e os senhores é que a Assembleia aprovasse, por decisão consensual de todo o plenário, de todos os líderes, de todos os partidos, a criação dessa comissão. Comissão que terá um prazo suficiente para produzir discussões, estudos e consolidar uma única proposta a ser tramitada na Assembleia, criando uma lei complementar ou uma lei que consolide toda a legislação, todas as leis sobre a pessoa com deficiência, direitos e deveres. Então, senhoras e senhores, eu queria dividir com vossas excelências esse sentimento, porquanto eu, bem como todos aqui nesse plenário, acredito que esse papel de consolidar a legislação não cabe a nenhum outro poder, não cabe ao Executivo, não cabe ao Judiciário, não cabe aos organismos indispensáveis do Estado organizado, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, cabe tão somente ao Poder Legislativo organizar o marco legal, tornando único, uma única lei que pudesse contemplar e organizar todos os direitos e deveres em torno da questão. Para tanto, essa proposta está apresentada publicamente, oficialmente será feita amanhã em requerimento, que será apresentado ao plenário para que o plenário delibere sobre uma comissão especial para a consolidação das leis infraconstitucionais em torno de um tema: direitos da pessoa com deficiência e acessibilidade no estado do Amazonas. Divido com vossas excelências, porquanto sei que uma proposta dessa envergadura precisa nascer de consenso, precisa nascer de convencimento coletivo, para que a Assembleia, constituindo a comissão, convidando organismos, convidando poderes, convidando a sociedade civil organizada, dentro de um tempo razoável. Para mim isso pode ser 6 meses de trabalho, de estudo, de discussões. Ao final, apresentemos um projeto que venha a tramitar e que venha a ser aprovado para que o Amazonas entre na vanguarda dessa discussão. Nenhum outro estado brasileiro tem, ao meu juízo, ao meu conhecimento, nesse momento, tal iniciativa. E o Amazonas, por ter não só uma secretaria que trata das questões da pessoa com deficiência, mas ter um programa, como o programa Viver Melhor, que tem a digital, tem a assinatura de um homem que antes de ser governador, viveu na condição de pai, as dificuldades, as agruras de ter um ente querido, pessoa que sofria com uma deficiência, era pessoa com uma deficiência, sofreu na pele todas as dificuldades de inclusão, e que, ao chegar ao governo do Estado, propõe não só a criação de uma secretaria, mas como propõe políticas públicas que garantam o respeito, a inclusão e a dignidade desse segmento
das pessoas que são pessoas que têm deficiência. O termo portadores de deficiência ele está abolido. Eu estou aqui me corrigindo para que não incorra, do ponto de vista daquilo que é politicamente correto, voltar a falar portadores de deficiência, porque esse não é mais o termo, inclusive, internacionalmente aceito. O termo aceito é pessoa com deficiência. Então, em torno da pessoa com deficiência, por ter eu, por certo, todos os deputados, essa preocupação marcante em criarmos uma legislação, em criarmos providências legais que lhes garantam inclusão e reconhecimento de direitos, é que trago ao conhecimento de Vossas Excelências essa proposta de criação dessa comissão, para que, ao final, deputado Zé Ricardo, um único modelo, um único marco legal, em caráter complementar ou de consolidação de leis, possa ser entregue pela Assembleia para o povo do nosso Estado, para a nossa gente.